Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira com muitas informações para vocês. Like aí no começo do vídeo que me ajuda bastante. Chegou aí pela primeira vez no canal? Se inscreve aí, pô, ative o sininho das notificações. Nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal e você vai ficar muito bem informado de tudo que rola no Vascão. Beleza? Galera, acabou de sair o sorteio da Copa do Brasil. O Vasco vai pegar o Operário aí de Ponta Grossa. Já temos aí a ordem dos confrontos definidos. Jogo de ida lá no Paraná, jogo de volta aqui em São Januário. Olha, eu não sei se esse vai ser o vídeo mais completo sobre o nosso adversário, mas eu tenho certeza que vai ser um dos melhores vídeos. Estudei muito para poder trazer informações para vocês sobre o nosso adversário e também deixar claro aí pra gente ter a nossa anteninha ligada, pezinho no chão e humildade. A gente é favorito, o Vasco tem que classificar e chegar às oitavas de final, mas respeitando e muito o adversário que está do outro lado, que vem de bons trabalhos, está tendo um 2025 muito bom e é um clube que vem se reestruturando e vem jogando Série B já desde 2019. A gente não tá pegando aí um time aleatório, sem divisão, não. A gente tá pegando um time que vem de temporadas muito boas e hoje é um dos melhores times aí do Paraná e do sul do país e é o atual campeão paranaense. Eles se sagraram campeões aí do estado há algumas semanas atrás, deixando para trás Curitiba, Atlético Paranaense, tá? Mas já vou trazer o dossiê do adversário antes. Pô, já deixa o like aí, a galera que esqueceu na abertura. Vamos aqui aos confrontos, tá? Operário e Vasco, Fluminense e Aparecidense, Paysandu e Bahia, Botafogo e Capital do Distrito Federal, Internacional e Maracanã, Retrô e Fortaleza, Brusque e Atlético Paranaense, Ceará e Palmeiras, Maringá e Atlético Mineiro, Botafogo da Paraíba e Flamengo, São Paulo e Náutico, Cruzeiro e Vila Nova, Santos e CRB, Novo Horizontino e Corinthians, Criciúma e Bragantino, CSA e Grêmio. Para mim, quem pegou o pior adversário foi o Palmeiras em um confronto de Série A. Dentre as opções disponíveis, lembrando que as equipes do pote B são equipes do ranking mais abaixo das 32 equipes que chegaram até a terceira fase da Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco pegou um dos piores adversários. Para mim, o mais forte do pote B é o Ceará, atual campeão aí cearense em cima do Fortaleza, tá jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, começa bem inclusive aí o Campeonato Brasileiro, então era o mais chatinho. E tinham equipes num degrau um pouco abaixo ali, como Criciúma, como Maringá e também como Operário. Então o Vasco pegou um dos piores adversários possíveis e aqui eu começo o dossiê Operário do Paraná. Antes, lembrar vocês aí que a Betfair é nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer a fezinha sua aí nos jogos da Copa do Brasil. Hoje tem rodada de Sul-Americana e Libertadores. Tem rodada de Champions também. O Vasco joga no final de semana. Vai lá na Betfair, abra sua conta aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e faça suas apostas, tá? Você vai estar ajudando o Vascão, fortalecendo o meu trabalho também, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e responsável. Galera, vamos aqui trazer para vocês a temporada 2025 do Operário, tá? O Operário no Campeonato Paranaense, ele foi o líder do campeonato nos pontos corridos. Fez exatamente a mesma campanha do Atlético Paranaense. Ambos terminaram com 22 pontos, campanha de 6 vitórias, 4 empates e uma única derrota, sendo que o Operário foi aí o campeão, do ponto corrido, porque ele teve um golzinho a mais no saldo de gol. O saldo do Operário foi 11 e o do Atlético Paranaense foi 10. Lá, eles fazem o pontos corridos com 12 equipes e avançam as 8 primeiras para quartas de final, semi e final, tá? Curiosamente, apesar de ter sido o melhor time dos pontos corridos, quando chegou na fase mata-mata, o Operário se sagrou campeão, mas nas quartas, na semi e na final, ele avançou nos pênaltis, tá? Primeiro, eles pegaram aí a equipe São Joséense, jogo de ida lá no Pinhão, 1-1, jogo de volta no Germano Kruger, 1-1 também, e o Operário passou nos pênaltis por 6-5. Semifinal, eles pegaram a equipe do Londrina, perderam o jogo em casa por 1-0 e venceram lá no estádio do Café o Londrina por 2-1, tá? O jogo foi para os pênaltis,
nos pênaltis 4-1 Operário. Na final, eles pegaram o Maringá. O Maringá eliminou o Atlético Paranaense na semifinal, até com uma certa facilidade, tá? Jogo de ida dentro de casa, no Willie Davids, o Maringá empatou com o CAP por 1-1, e lá na Liga Arena, na casa do Atlético Paranaense, o Maringá meteu 3-0 aí no Atlético Paranaense. Final, Maringá e Operário, jogo de ida. Lá no Willie Davids, fora de casa, o jogo foi 2-2, jogo de volta na casa do Operário, lá no Germano Kruger, 1-1. O jogo foi para os pênaltis e o Operário meteu 5-4 no Maringá e foi campeão paranaense. Primeiro ponto de alerta aqui, deu para ver que é um time que faz jogos duros. Copa do Brasil tem essa questão de, se tivermos empate na soma dos placares dos dois jogos, decisão por pênalti. Então a gente vai pegar uma equipe, caso o jogo caminhe para decisão por pênalti, que nesse ano já avançou em 3 disputas de pênalti. Ou seja, tem bons batedores e jogadores com um bom mental e experimentados já nessa questão. Então, um ponto negativo para a gente com relação ao nosso adversário, se a gente deixar para a disputa de pênaltis, a gente corre grandes perigos, tá? Então, a primeira informação que eu queria trazer para vocês. Ainda no período dos pontos corridos, eu pincei para vocês aqui os jogos contra as principais equipes do estado, tá? E aí eu vou trazer para vocês. Eles venceram o Maringá em casa por 3-1, que foi o vice-campeão. Aí eles jogaram contra o Curitiba lá no Couto Pereira, empataram em 1-1 com o Curitiba. Depois eles jogaram contra a equipe do Londrina em casa, perderam por 1-0, empataram com o Atlético Paranaense lá na casa do Atlético Paranaense por 1-1 e também jogo contra o Paraná, que é uma das principais equipes do estado, apesar de vir de alguns anos ruins, o Paraná chegou a ficar até sem divisão, mas é uma das equipes de mais torcida lá no Paraná e está numa reconstrução. Eles também empataram o jogo lá no Dorival de Brito por 1-1. Então, contra os grandes do estado, foram 3 empates fora de casa. Dentro de casa, eles venceram o vice-campeão e deram um tropeço ali contra o Londrina, tá? Vamos agora para a Série B. A Série B tem apenas uma única rodada e eles ganharam do Criciúma lá no Heriberto Hilsen. Então aí entre os líderes do Campeonato Brasileiro da Série B com apenas uma rodada, venceram por 2-1. Isso mostra também como é uma equipe que sabe jogar fora de casa. Contra as principais equipes do estado, eles não perderam para ninguém nesse Campeonato Paranaense. Também não ganharam, foram só aí na base do empate, e estreiam na Série B contra as principais equipes da Série B. Inclusive o Criciúma ano passado estava na Série A. A gente sabe como é difícil ganhar do Criciúma lá no Heriberto Hilsen e eles conseguiram vencer. Então é uma equipe aí calejada. E falando aí do trabalho como um todo do Operário nos últimos anos, o Operário chega em 2019, teve um rebaixamento em 22, que foi no ano que a gente subiu. 23 eles já sobem de novo e ano passado conseguiram se manter para a segunda divisão e nesse ano estão lá novamente. Então é uma equipe que tem um trabalho aí constante. Eu vou trazer para vocês essa evolução deles temporada a temporada. 2019 foi o ano que eles ascenderam e conseguiram chegar na segunda divisão. Eles terminaram o campeonato em 10º lugar, ou seja, meio de tabela, na primeira página da tabela inclusive, uma ótima classificação para quem tinha acabado de chegar aí na segunda divisão. Em 2020 eles melhoraram, eles terminaram o campeonato em 8º, fizeram 57 pontos, ficaram a 4 pontos do Cuiabá, que foi quem conseguiu na 4ª colocação garantir a última vaga da Série B para a Série A. Então boa campanha deles também em 2020 e aí vem a temporada 2021, que é a Série B que nós nos enfrentamos. O Operário ganhou os 2 jogos do Vasco. E aqui eu queria trazer para vocês confrontos recentes de Vasco Operário. O Vasco estreia contra o Operário em casa e perde o jogo por 2-0. Esse jogo foi no dia 29 de maio. Não sei se vocês vão lembrar aí, o Zeca perde uma bola boba, acho que o Marquinhos Gabriel também. Estreia da Série B com o Marcelo Cabo. A gente toma um 2-0 dentro de São Januário. Jogo de volta, lá no Germano Kruger, perdemos de novo por 2-0. Então 2021, 100% de aproveitamento para o Operário, na soma dos placares aí 4-0 para os caras. Vem 2022, a gente consegue subir e em 2022 isso se inverte. A gente vence eles no dia 24 de junho por 3-0 em São Januário, vitória tranquila.
já lá na Batalha de Ponta Grossa, jogo que teve como herói o Alex Teixeira, vencemos suado por 3-2. Perdíamos até os minutos finais, o jogador deles foi querer dar uma caneta no Riquelme, não, no Andrei Santos, o Andrei rouba a bola, contra-ataque, a gente empata e logo na sequência, cruzamento do Figueiredo, gol de novo do Alex Teixeira de cabeça e o Vasco vira. Então foram 2 vitórias, uma delas ali pingando sangue, mas a gente venceu os 2 jogos. Então, recentemente nós fizemos 4 jogos com eles, 2 vitórias para cada lado, sendo ambos uma vitória em casa e uma vitória fora. Aí, aproveitando que eu citei o jogo, vamos à campanha que o Operário fez na temporada 2021, né, que é o primeiro confronto ali. Em 2021, o Operário terminou em 12º com 48 pontos. 2022 é a pior temporada deles de Série B desde que eles subiram. O Vasco consegue se classificar em 4º lugar e o Operário é rebaixado com 34 pontos, 10 pontos a menos do que o Novo Horizontino, que foi o primeiro time fora. 23 eles não disputam a Série B, 24 eles voltam para a competição e terminam o campeonato em 7º lugar com 58 pontos e a 6 pontos do Ceará, que ficou com a 4ª e última vaga aí, tá? E esse ano, primeiro jogo aí, vencer o Criciúma fora de casa, ou seja, é uma equipe que está acostumada a jogar no nível médio do futebol brasileiro, no segundo escalão do futebol brasileiro, que já é muita coisa. Então é um time que tem sim bons valores, tem se estruturado como instituição, vem disputando a Série B com frequência. A qualquer momento vocês podem não se surpreender se eles conseguirem chegar à primeira divisão. Tem um treinador que vem fazendo um trabalho muito bom, que é o Bruno Pivetti. É um cara que já se escuta se falar dele no futebol brasileiro há um tempinho. Inclusive, vira e mexe é cogitado numa equipe maior aí do futebol brasileiro. Inclusive, uma informação, o Miranda, cria da nossa base aí, jogador que saiu do Vasco para o CRB, acabou de ser contratado pelo Operário. Então, se preparem para um jogo encardido. O Vasco vai ter que jogar como Vasco, tá? Levar a partida a sério, porque se entrar nesse salto alto de nós somos o Vasco, quem é Operário, e entrar nessa marra aí de que o jogo vai ser fácil, a gente pode se complicar. Um detalhe, como é jogo de ida e volta, lembra um pouco um jogo de Série B. Então a gente vai revisitar aquelas imagens ruins de Vasco jogando Série B, tá? E a gente que jogou Série B muito nos últimos anos, a gente sabe que a Série B, os times são físicos. Um grande questionamento e uma grande crítica que é feita a esse atual elenco do Vasco, e até já o elenco do ano passado, de algumas temporadas anteriores, é como essa equipe ela é frágil fisicamente, como é que ela sofre em jogos de imposição. Então esperem para ver um confronto entre Vasco e Operário com aquela aura de Série B, tá? Aquele jogo de imposição, de transição, nível técnico baixo, mas aquele jogo ali que exige muito físico dos jogadores, gramado alto, né? Torcer para não estar chovendo no dia do jogo lá do Operário. Se vocês lembram, a torcida do Operário é chatinha, o estádio deles é acanhado, é pequeno, mas tem volume. É uma torcida que enche o estádio ali, incomoda, faz pressão, é um alçapãozinho. Então vai ser um jogo legal, promete grandes emoções. Espero eu que o Vasco consiga avançar com tranquilidade, mas eu espero sim a classificação. Acho que o Vasco tem a obrigação de vencer, mas acho que vai ser uma classificação apertada. A gente vai passar ali, mas tendo que levar o jogo a sério. Ou não, tomara que o Vasco consiga facilitar. Mas já adianto pros emocionados aí e pros arrogantes, ficar nessa pilha de pá, é a obrigação, atropelar o Operário. O Vasco não tem atropelado nem os times aqui do Rio de Janeiro. Qual foi a última goleada que você viu do Vasco aqui no Campeonato Carioca? O Vasco ganha os adversários, se classifica, vai para as semifinais, mas 1-0, 2-1, 3-1. Poucos são os jogos que o Vasco, nossa, passeia contra alguém. Que dirá contra uma equipe da Série B nacional. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É um vídeo bem completinho, acho que ninguém se deu esse trabalho de trazer tanta informação como eu trouxe aqui. Como eu sempre digo, procuro sempre fazer o meu melhor, trazer o máximo de informações de camada possível para você em casa formar a tua opinião. A minha ideia aqui não é eu formar a sua opinião. Espero que eu tenha contribuído, espero que eu tenha ajudado. E aí, para fechar, só uma pincelada sobre o Fábio Carille e a gente encerra. Queria trazer um detalhe aqui. Falei no meu pós-jogo da pressão ali em cima do Carille. O Carille tá mantido,
Ele não vai ser demitido agora, tá? Inclusive, o Verratti, quando faz o gol, vai lá na direção dele para querer dar moral pro Carille, para mostrar que o grupo tá com ele, que ele, como capitão da equipe, tá com o treinador. E teve uma cena que tá até passando para vocês aí que me chamou muita atenção. O nível mental que o Carille se encontra, eu não sei como é que ele tá lidando com isso, na minha impressão, mal. Ele tá sentindo a pressão. Ontem, visivelmente, ele tava morrendo de medo de ser alvejado com algum copo de cerveja, sei lá, com qualquer coisa. Foi até, se você esqueceu lá do futebolístico, esquece que a gente é Vasco e que a galera tá chateada. É uma cena até triste do ponto de vista humano, sabe? Eu vejo nessa cena uma pessoa com medo, acuada, sabe? Parece, já viu quando você espreme um rato na parede? Uma barata quando vê que alguém tá tentando pisar nela e ela fica desesperada correndo, lutando pela vida? Então eu vi no Carille, não tô dizendo que era um caso tão absurdo nesse nível que eu citei aqui, mas você vê que nele, na cabeça dele, no mental dele, ele se sentiu assim. Ele saiu correndo, morrendo de medo de alguém acertar ele com alguma coisa, porque ele foi xingado muito durante o jogo, inclusive com muitos minutos faltando ainda para a partida acabar, e o couro foi muito pesado. Dá para ver, inclusive, nas imagens voando alguns copos, alguma coisa. Acho até que ele não escolheu o melhor lugar para correr, já que ele queria dar uma acelerada, corria por dentro do campo, né? Em vez de pegar um atalho, dava até uma voltinha maior, mas corria para dentro do campo e fazia a volta pelo campo, porque ia ficar mais longe e ia dificultar mais a galera acertar alguma coisa nele. Ele manteve aquela linha reta ali na direção onde ele estava correndo, era mais fácil alguém acertar alguma coisa nele. Óbvio que o fato dele estar em movimento dificulta. Agora, vocês têm alguma dúvida que se ele sair ao natural, caminhando lentamente, a chance de alguém dar uma copada nele ou mais pessoas se organizarem para atacar coisa nele não era maior? Então, assim, eu entendo o ponto de vista dele, entendi essa corrida dele ali, que é triste, né, cara? É meio complicado. E, inclusive, eu fiz alguns stories lá no meu Instagram. Eu acho que, sinceramente, não há clima. Eu não queria estar na pele do Pedrinho. Como é que tu demite um treinador que... Vamos falar do Avera agora, do que vale de verdade. Ele tem 50% de aproveitamento no Brasileiro, ganhou o jogo que era para ganhar do Santos, perdeu o jogo que era um jogo normal de se perder, a gente não ganha do Corinthians lá há 18 anos. É bem verdade que o questionamento não é nem a derrota em si, é o como. Ele levou 8 reservas para começar o jogo e esse foi o motivo que ele mais apanhou. E na Sul-Americana ele é líder do grupo. Empatou o jogo fora, também tem a questão de como veio esse empate, porque o jogo estava ganho, apesar do Vasco não merecer estar ganhando aquele jogo, mas tem a paçocada no final e ganhou o jogo em casa, que era para ter goleado. Faltou mais competência dos nossos jogadores. Os jogadores do Vasco ontem colocaram um pouco o Carille nessa panela de pressão, porque se o Coutinho faz aquele gol que ele tira o cara com o peito, outros não, alguns lances acho que foi mérito do goleiro mesmo, e o Verratti não perde aquele gol cara a cara com o goleiro que ele chuta meio de raspa bosta, o jogo teria acabado no mínimo 3-0 e, cara, não tava tranquilo. Tava tranquilo, é 3-0, festa, o caramba, a barreira vai virar baile. E aí, pra fechar um pouco dessa linha de raciocínio, eu ia deixar alguns comentários aqui pra vocês verem, tá? O Casimiro deu uma bela espinafrada aí no Carille e queria deixar também com vocês um comentário do De Aranha e do Mauro César Pereira, que explica um pouco essa pressão do Carille nesse imbróglio do jogo do Corinthians. Aqui eu encerro com vocês a primeira edição. Confere aí. Falar do Vasco do Carille é chovendo molhado, cara. Porque o Vasco, quando o torcedor do Vasco viu a escalação... Então, o que rolou? Assim, eu vou falar por mim, tá? Eu não falo pelo torcedor do Vasco. Eu vou falar por mim. Sai a escalação. Aí você tem um time reserva. Quando você vê o time reserva do Vasco, Lloyd Augusto, titular... Pô, assim, máximo respeito ao Lloyd, mas, poxa, a qualidade dele não me agrada. Você pensa assim, pô, irmão, o Vasco largou. Se o Vasco largou, eu vou largar também, pô. Porque assim, eu sou otário. Não é. Não, porra, meu irmão. Quer dizer, um pouco. Você vê, o Vasco vai jogar com o time reserva contra o Corinthians. Na arena. Na arena. Eu vou falar, pô, bicho, eu vou sentar aqui pra ver o jogo. Porque eu sou otário. E eu sou otário, sentei pra ver. Cara, nem o Galvão chegou pra ver o jogo. A merda tava tão desenhada que nem o Galvão veio ver, bicho. É uma guru de maluco, pô. Eu acho dessa história toda.
Que história é essa? Foi o Carille que deu uma prioridade à Sul-Americana em detrimento do Campeonato Brasileiro, que é balizamento. Eu quero lembrar que é através do Campeonato Brasileiro que você galga posições para disputar as competições. Internacionais. Internacionais, inclusive. E o Vasco venceu na primeira rodada. Ele era um dos poucos que tinham vencido na rodada. Tinha 3 pontos. Aí vai jogar um jogo lá na casa do cacete. Lá no Peru. Não é altitude. Pelo amor de Deus, hein? Não vem com esse papo de que é uma altitude. Não é, não. É uma altitude muito baixa. Em relação, por exemplo, a Bogotá, a Quito, que é mais alto ainda. Então é uma altitude para alguns jogadores de boi cansado. Por exemplo, Felipe Coutinho, de repente para o Verratti, que são jogadores mais... O Felipe Coutinho não é um atleta e o Verratti é um jogador mais veterano. De repente eles podem ser poupados. Agora, o Carille chegar e mudar 8 jogadores, praticamente entregando o jogo para o Corinthians, ou então é verdadeira aquela história do que o Pedrinho, que eu não concordo. O Pedrinho devia estar mamado quando falou um troço desse, que o Vasco tem o 8º melhor elenco do futebol brasileiro. Os 8 melhores. Isso aí é conversa. Não tem. Não tem. O Vasco nem tem um time montado ainda. Tem bons jogadores, tem vários jogadores de qualidade, mas não é um time montado ainda. Essa que é a verdade. Precisa de alguns reforços. Então, eu quero saber o seguinte: foi você, Carille, que fez isso sozinho? Se foi, você é o responsável por uma das maiores aberrações que eu vi na minha vida. Você foi treinador. Sim. Você escalava o seu time. Sim. Hoje o técnico, ele quando vai escalar, ele chama mais 4, 5, além dos auxiliares. Sim. Vem o fisiologista, olha... Mas 8? Você escalar 8 de 11? 8 de 11, ou eu vou tirar o que eu falei aqui, 2, 3, que de repente foram sobrecarregados, e fazer um time misto com algumas mudanças que eu fui obrigado a fazer. Então essa derrota você bota na conta do Carille? Não. Bota na conta de quem? Não, eu quero saber o seguinte: se o Carille fez isso por conta dele, junto com a comissão técnica, sozinho. Ele é o responsável, sozinho. Agora, quando eu vou fazer uma mudança de colocar 8 jogadores... É um time, pô. É um time praticamente. Botar um outro time, eu vou fazer pela minha cabeça? Ou eu vou pedir autorização para fazer isso aos meus superiores? O Carille é um técnico que deve ter o carinho da torcida corintiana. Ele ganhou um campeonato brasileiro, ganhou o Paulista também. O último título relevante do Corinthians foi com o Carille, 2017, campeão brasileiro. E ontem ele presenteou o Corinthians, porque a escalação do Vasco foi um negócio... sério, é um negócio para o presidente do clube chamar o técnico e perguntar o que foi aquilo. E definir ali se continua no campo, porque não dá, não tem condição. Jogou contra o Melgar, estava 3-1, mexeu no time, recuou, tomou 3-3 no meio de semana, Sul-Americana. Joga terça-feira no Rio de Janeiro, São Januário, contra o Puerto Cabello. Aí ele poupa contra o Corinthians por conta do Porto. É isso mesmo. O Vasco se expôs ontem a tomar uma goleada muito maior por conta de uma escalação inconsequente do seu treinador. Aí os jogadores importantes foram entrando, alguns deles, durante o jogo, mas a vaca já tinha caminhado pro brejo com sininho e tudo. Como é que você vai enfrentar o Corinthians, que tem um time melhor que o Vasco, em São Paulo, o time motivado, animado, porque ganhou o Campeonato Paulista e tal, e põe um time cheio de reservas? O que explica isso? O Corinthians não tem nada com isso, aproveitou, enfiou a faca e rodou. E poderia ter sido pior ainda, poderia ter sido uma goleada mais elástica do que essa vitória por 3-0, né? Com gols anulados. Para mim, até me pareceu corretas as anulações dos gols, né? Mas, enfim, pouco importa, né? 3, 4, 5, o Corinthians venceu muito facilmente, rapidamente fez 1-0, no primeiro tempo já ampliou, e aí depois o Carille, chama o Verratti, chama o Hugo Moreira, chama o Hugo Moura, chama não sei quem, chama o Batman, o Superman, o Aquaman, sei lá, para pelo amor de Deus. Brincadeira, o que o Carille fez ontem, não sei se foi só da cabeça dele, não sei se foi definido junto com o comando do clube, o presidente do clube, o pessoal do Vasco, mas foi uma estratégia bizarra. Começou com o Lloyd Augusto. Lloyd Augusto foi titular do Vasco ontem e os jogadores titulares ficaram no banco. Tá de sacanagem, né? Não pode ser sério. Mereceu apanhar e poderia ter sido pior para o Vasco. E detalhe, o Vasco, eu estava vendo ontem, dos últimos 9 jogos contra o Corinthians como visitante, 9 jogos, perdeu 8. 8. Quer dizer, está acostumado a perder para o Corinthians e ontem foi com o time quase reserva. Evidentemente tomou uma pancada violenta, o Corinthians aproveitou, não tinha nada a ver, repito, com a escalação do Vasco da Gama, mas isso que vimos ontem, do ponto de vista do Vasco, achei assim uma coisa inexplicável. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários e no finalzinho da noite eu volto com a segunda e a última edição. Beijo no coração de vocês. Chegou até aqui, deixa o like, ajuda muito o meu trabalho. Eu vou entender que vocês gostaram do conteúdo.
E se você não gostou também não tem problema. Sou um cara democrático, fique à vontade para deixar o seu dislike, beleza? Conto com a sua inscrição. Mais uma vez, muito obrigado pela marca de 300 mil inscritos atingidos aqui no canal. E se Deus quiser, a família Futebolaço vai continuar crescendo. E eu conto com você na nossa família, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!